Juscelino Kubitschek, 1956-1961. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nas últimas aulas, na verdade, nós falamos sobre um longo período importantíssimo da história do Brasil, que foi a chamada Era Vargas, aquele longo período, no total de 19 anos, que o Getúlio Vargas esteve à frente do poder, e aquele lapso de tempo, né, entre o Estado Novo e o governo democrático de Vargas, que foi aí ocupado, a presidência foi ocupada pelo nosso querido amigo Eurico Gaspar Dutra. Então, esse período todo, né, é chamado de forma geral como Era Vargas, e consiste aí no governo provisório, no governo constitucional, no Estado Novo, que é a ditadura varguista, período autoritário, mais autoritário, centralizador do governo Vargas. Depois tem a interrupção com o mandato do Dutra, e depois ele volta nos braços do povo, como ele mesmo disse, volta eleito democraticamente. E aí, como nós também vimos, vai ocorrer toda uma problemática em torno do final desse governo democrático, uma crise muito forte que se instaura no governo após aí a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que era um jornalista de oposição. A solução para essa crise foi aí encontrada pelo Getúlio Vargas no suicídio, o que ocorre em agosto de 1954. Isso gera uma forte comoção, e todos aqueles que estavam contra o Getúlio Vargas, toda a opinião pública que começava a se voltar contra o Getúlio Vargas, instantaneamente é comovida por esse fato e passa aí a defender com garras, né, a história e todo o mandato do Getúlio Vargas. A morte de Vargas atrasou os planos da UDN de chegar ao poder. Havia perspectiva de que a UDN já pudesse, em 1954, lembrando que a UDN é o partido de oposição, já pudesse, em 1954, chegar ao poder, mas toda essa comoção adiou aí em 10 anos os planos da UDN de chegar ao poder, o que se concretiza com o golpe militar em 1964. Bom, quando um presidente morre, sofre impeachment, etc. e tal, o que ocorre é que ele será substituído pelo seu vice. E o vice de Getúlio Vargas era o Café Filho. O Café Filho vai assumir, então, a presidência do Brasil por um curto período de tempo após a morte do Getúlio Vargas. E vai convocar eleições em 1955. Quem ganha essas eleições foi, né, o JK, o Juscelino Kubitschek, e o Jango. Lembrando aí que nesse período não era uma chapa conjunta. Então, hoje, por exemplo, sai presidente fulano de tal junto com outro, né, que é o vice. Naquela época, não. Naquela época, o presidente ele era eleito e o vice era eleito de forma independente. Então, poderia ocorrer de ter um presidente de um lado e o vice-presidente de outro lado, que foi o que ocorre nesse momento, né? O JK, ele ganha, ele que era do PSD, e o Jango ganha de vice, que era do PTB, que é aí toda essa tradição do partido do Getúlio Vargas. Inclusive, o Jango era também de São Borja, no Rio Grande do Sul, da mesma cidade que o Getúlio Vargas. E eles ganham aí com 36% dos votos. Ou seja, não era a maioria absoluta. Por quê? Porque nessa época não tinha segundo turno. Hoje existe segundo turno justamente porque é recomendado, né, quer dizer, é obrigatório que o presidente, para ser eleito, tenha aí 51% dos votos válidos. Ou seja, a metade mais um, né? Então, é necessário que isso ocorra. Nessa época, não. Então, o JK foi eleito com 36% dos votos, mas estava dentro da lei da época, dentro da normalidade. Só que a UDN, que era o partido de oposição de Getúlio Vargas, como não gostava do JK, ela vai tentar criar uma resistência à posse
de Juscelino Kubitschek, alegando que ele teve pouca representatividade para ser eleito. E, de fato, a gente pode aí questionar essa questão da legitimidade, foi pouca representatividade, etc. e tal. Tudo bem. Entretanto, era o que era a lei na época, então não tinha o que ser contestado isso, mas a UDN cria esse processo justamente aí para poder tentar travar a posse do JK. E o que ocorre? O Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da Guerra no Brasil nessa época, sentiu que a UDN estava planejando um golpe. Já começou aí com esse discurso de que o presidente não representa o Brasil, etc. e tal, e a UDN planejava um golpe em cima do JK. O Henrique Teixeira Lott percebeu isso e se antecipou. Ele fez o chamado golpe preventivo de Henrique Teixeira Lott. Ou seja, ele deu um golpe para evitar o golpe, né? Então, Henrique Teixeira Lott, de forma preventiva, toma o poder e evita o golpe que a UDN e a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, pretendiam dar. Só que o Henrique Teixeira Lott, quando ele faz isso, bom, a gente vai observar esse processo, né? O que acontece? Um general discursa contra o JK, ou seja, já dando indícios de que ele sofreria um golpe. Depois disso, o Henrique Teixeira Lott pede a punição a esse general. Essa punição não ocorre. Por quê? Porque ela é negada pelo Carlos Luz, que na época era presidente da Câmara dos Deputados. Carlos Luz nega a autorização para a punição. Aí sim que Henrique Teixeira Lott, depõe Carlos Luz, ou seja, o golpe é isso, ele retira o Carlos Luz da Câmara dos Deputados, né? Depõe o Carlos Luz e empossa no lugar o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado. O Nereu Ramos é o que vai passar a faixa presidencial para o JK. Então, esse foi o processo do golpe preventivo do Henrique Teixeira Lott. Pode soar um pouco complicado? Tudo bem, não tem importância. O que você precisa guardar? Que o golpe preventivo de Henrique Teixeira Lott evitou que a UDN desse um golpe e evitasse a posse do JK. Então, o Henrique Teixeira Lott garantiu a transição de poder para o presidente eleito democraticamente, que era o JK, que era o Juscelino Kubitschek. Por isso, a importância do Henrique Teixeira Lott. Juscelino Kubitschek, então, vai fazer um governo que entrou para a história do Brasil, principalmente por conta do seu plano de metas. Seu plano de metas era desenvolver o Brasil 50 anos em 5, então tinha esse objetivo do JK, desenvolver o Brasil 50 anos em 5, um discurso desenvolvimentista que buscava investimentos na área de energia, transporte, indústria de base, educação, alimentação, que também vai, na questão econômica, abrir o mercado ao capital estrangeiro, ou seja, vai permitir que multinacionais, empresas estrangeiras criem as suas sedes aqui e comecem aí a desenvolver a indústria também. Isso se insere dentro dessa questão da política de expansão industrial, com destaque amplo para a indústria automobilística, porque o JK ele era aí um fascinado, um apaixonado pelos automóveis. Então vai aí ter um importante papel no desenvolvimento da indústria automobilística. Importação de máquinas, remessas de lucros para a matriz, para sedes, ou seja, ele vai aí procurar também manter o capital, manter o dinheiro dessas empresas aqui no Brasil, mas muitos desses recursos voltam aí para os países de origem. Por exemplo, a Volkswagen, que é alemã, instala uma empresa aqui no Brasil. Muitos dos lucros que essas empresas terão voltam para a Alemanha, não ficam aqui no Brasil. Mas existe aí uma tentativa de manter parte desses recursos aqui no Brasil. Vai pegar dinheiro emprestado no exterior, então obtenção de crédito no exterior com o FMI,
que vai gerar um endividamento, e esse endividamento vai gerar uma crise econômica no Brasil, mas o JK vai ter essa postura. Precisou de dinheiro, não faz mal, pede emprestado no FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E também aí criar certas vantagens para que os investidores estrangeiros possam vir instalar as suas empresas, as suas indústrias aqui no Brasil. Então, caracterizando o JK, é isso, né? Essa foto representa bem o que nós podemos pensar do JK. É um cara que olhava para frente, né? E às vezes tropeçava na pedra que estava debaixo do seu pé. Mas, de certo modo, ele vai ter aí essa característica de pensar sempre no futuro, de um discurso desenvolvimentista, de progresso, de tecnologia, etc. e tal. E, de um lado, isso vai ser bom, e de outro vai ter alguns problemas, como esse que eu comentei, da questão do endividamento. E a meta-síntese do JK, do Juscelino Kubitschek, como nós veremos a seguir daqui a pouquinho, a questão de Brasília. É o que marcou simbolicamente para toda a história o mandato e a administração de JK, que foi a construção de Brasília. Era chamado também do presidente Bossa Nova, era um apelido, né, que ficou conhecido como presidente Bossa Nova, porque ele também gostava aí de vender essa imagem de Brasil como sendo o samba, como tendo aí as praias, as mulheres, o futebol, a caipirinha, etc. e tal. Então, como essa imagem mostra, esse foi o ideal de Brasil que foi aí consolidado no governo do JK, de Juscelino Kubitschek. E a música, o ritmo musical, a bossa nova, é algo que ele vai aí se inspirar e patrocinar também. Bossa Nova, e tem essa musiquinha do Juca Chaves, que é um cara que ele compõe música sobre presidentes. Ele está vivo ainda, né? Vale a pena conhecer algumas das outras músicas, porque tem música do Getúlio Vargas, enfim. E essa ele escreveu para o JK. E fala, Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho e original. Que o JK tem essa figura aí de ser mó simpático, cara gente fina, etc e tal. Depois, desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. Voar da velha Capri para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. E aí ele explora esse lado do JK de gastar mesmo, né? Porque eu pegava o avião presidencial, saía da velha Cap, que é a velha capital, ou seja, o Rio de Janeiro, ia para Brasília, dava uma olhada no Alvorada e depois voltava de volta ao Rio, voava de volta ao Rio. Então é legalzinho essa musiquinha, quem quiser depois ouvir é só dar uma pesquisada. De fato, a capital federal, Brasília, é a meta-síntese do JK, isso porque ela reunia aí todo o ideal desenvolvimentista e de progresso que o JK visualizava no Brasil. Então o JK pensava e tinha essa concepção de que o Brasil, para ter progresso, para se desenvolver, precisava de uma nova capital. E a ideia de se fazer uma nova capital para o Brasil, chamada Brasília, ela é antiga. Havia planos no Império, no Segundo Reinado, de se construir Brasília, por exemplo, mas vai ser o JK que vai tirar do papel e efetivamente vai construir Brasília com esse discurso aí de 50 anos em 5. Então, Brasília se torna símbolo do governo de JK e tinha o objetivo de promover uma integração nacional, por isso que ela é feita no centro. Então, a ideia de Brasília, uma das ideias de Brasília, é justamente promover uma integração regional, porque o Brasil, como nós sabemos, é um país de dimensões continentais, gigante, e aí havia o problema de que ele estava muitas vezes desconecto, as regiões estavam desconectadas. A ideia de fazer Brasília no centro, como a capital do país, seria justamente integrar essas várias regiões do Brasil. O que, de certo modo, já vou dar um spoiler, não acontece da forma que o Getúlio Vargas, da forma que o Juscelino Kubitschek pretendia, porque não houve essa desconcentração, ainda se manteve de forma bastante centralizada no Sudeste, as principais indústrias, o capital, etc. e tal. Mas uma das ideias de construir Brasília no centro é isso, promover a integração nacional. Uma outra e outras formas, outros pontos que podem explicar
essa localização geográfica de Brasília é uma questão militar, porque, de certo modo, em um caso de conflito armado, de guerra, etc. e tal, quando você toma a capital de um país, você toma o controle desse país, geralmente, né? Então, como o Rio de Janeiro era capital e ficava no litoral, era muito próximo, muito fácil de que fosse tomada, né? Vamos pensar assim. Brasília ficando no centro seria, na teoria, mais difícil de ser aí invadida e conquistada. Então tem essa questão militar, mas também tem uma questão estratégica política, de você levar toda a classe política do Rio de Janeiro para o centro-oeste do Brasil, um local que é pouco habitado, que tem uma quantidade de população muito grande, justamente para poder aí evitar pressões, evitar críticas, etc. e tal. Então a gente pode pensar algo desse tipo também. Se fosse no Rio de Janeiro, por exemplo, seria muito mais fácil de haver pressões, de haver manifestações, protestos, etc. e tal. Em Brasília é tudo mais complicado, é tudo mais difícil, é muito longe, etc. e tal. Símbolo da modernidade, projetada, planejada, uma cidade que foi planejada, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, inaugurada em abril de 1960, foi inaugurada não à toa no dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Por quê? Porque o JK, o Juscelino Kubitschek, era mineiro, e daí ele quis aí fazer todo esse jogo com uma questão de imagem, de narrativa, de inaugurar Brasília no dia 21 de abril, que era o dia aí de Tiradentes, que é um dos mais importantes nomes da história do Brasil na visão aí da época. A gente já conversou sobre isso, de falar que é importante tomar cuidado para não romantizar a figura do Tiradentes, né? Atenção, a construção de Brasília gerou muitos gastos, desvios de verba, olha só, né, como que Brasília já está desde o seu princípio maculada pelo mal da corrupção. E o nascimento das cidades satélites, ou seja, cidades ao entorno de Brasília, que aí abrigaram a imensa quantidade de operários e das populações pobres que foram aí marginalizadas desse processo de formação da cidade. Então, quando Brasília ficou pronta, todos esses trabalhadores que ajudaram a construir, que construíram Brasília, eles não foram abrigados, né? Não foram aí acolhidos por Brasília, eles foram despejados, né? E aí despejados, marginalizados, eles tiveram que se reorganizar nas chamadas cidades satélites, devido aí ao fluxo de pessoas que vieram trabalhar na construção da nova capital e não permaneceram em Brasília após o seu término. Ou seja, Brasília, capital do Brasil, de certo modo também reproduziu essa tradição brasileira da desigualdade. Tanto é que ela exclui as pessoas pobres, os operários, os trabalhadores de si. Ela despeja, né, afasta esses trabalhadores, essas populações pobres para o seu entorno, para as chamadas cidades satélites. E, de fato, é até hoje uma das regiões mais pobres do Brasil, em torno de Brasília. As cidades ao entorno de Brasília, e tem várias aí, elas são bastante pobres, quer dizer, condições de vida bastante difíceis. E ficam em torno da sede do poder do Brasil, né? Para mostrar como é conflitante essa questão de desigualdade, como é latente, né? A indústria automobilística, eu havia comentado, o JK vai ser um grande incentivador da indústria automobilística, um pouco também por um apreço pessoal dele por essa questão. A civilização do automóvel, ele vai ser considerado o pai da indústria automobilística, de tanto que ele incentiva o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Vai, claro, construir rodovias que interligam Brasília ao resto do Brasil. E isso é importante por dois fatores. O primeiro, que é essa questão da integração nacional, que era algo que ele buscava com a construção de Brasília. O outro já que tem automóvel, vai precisar de pista para rodar. Então, ele também aí se propõe a construir rodovias para gerar esse fluxo de automóveis. Entrada das montadoras multinacionais no país. Então, como eu comentei, muitas empresas estrangeiras
a maioria delas na área automobilística, vem ao Brasil nessa época, Volkswagen, Toyota, General Motors, entre outras. Automóvel como sinônimo de desenvolvimento e progresso, e um ponto de atenção aqui é que o transporte rodoviário ele tem maior custo, e o transporte rodoviário é o principal meio de transporte do Brasil agora, mas antes eram as ferrovias. Só que com essa política do JK, houve um sucateamento das ferrovias, elas foram abandonadas. Muitas cidades que tinham ferrovia hoje não tem mais. Então, isso é um ponto importante, por quê? Porque a ferrovia era um meio de transporte mais eficiente e barato, porque você conseguia transportar grandes quantidades de materiais. A rodovia, né, o máximo que você consegue transportar é um caminhão, por exemplo, né? Então, quer dizer, o caminhão seria o quê? Um vagão do trem. Quantos vagões tem o trem, né? Então, o transporte rodoviário ele é mais caro, ele depende de mais cuidados, mais custos, mais perigoso também o transporte rodoviário, mas é o principal meio de transporte do Brasil. E isso que começou com o JK, que começou com o Juscelino Kubitschek, gerou aí até hoje um problema muito grande de dependência do petróleo, porque você precisa disso para os combustíveis, etc. e também uma cultura de carro em detrimento do transporte público coletivo, porque as pessoas preferem ter carro do que usar o transporte público, o transporte coletivo, mas isso também é um fator agravante, porque o transporte público no Brasil não tem qualidade, ele não é eficiente, né? Porque houve aí sempre, e isso pode ser uma estratégia também, porque não sendo eficiente, isso força as pessoas a comprarem o carro, e aí a gerar as riquezas da indústria automobilística. Então a gente também tem que pensar até que ponto é importante para o Brasil desenvolver ou fazer um planejamento nacional de desenvolvimento do seu transporte coletivo, porque isso reduziria, por exemplo, o número de pessoas que comprariam um carro, né? Então o Brasil sempre foi muito dependente dessa indústria automobilística, e isso começa, por isso que eu estou chamando destaque para isso agora, isso começa com o JK, é ele que vai iniciar essa política e colocar o transporte rodoviário como sendo o principal meio de transporte no Brasil. Então, aí tem algumas imagens, né? E a charge também que falam sobre essa questão. E aqui tem uma tabela legal que mostra a comparação dos meios de transporte principais de cada país, de alguns países, né, que tem dimensão territorial parecida com o Brasil. Então, esses países são aí os maiores países do mundo, né? Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. E se a gente for comparar, a Rússia, por exemplo, ela tem 81% de transporte ferroviário e só 8% de transporte rodoviário. O Brasil é, de longe, dos países que têm dimensão territorial parecida, o que mais depende do transporte rodoviário, ou seja, das pistas, das estradas, dos caminhões, etc. 58% depende disso, enquanto só 25% é transporte por meio de trem. E o Brasil, sendo um país gigantesco, com muitos rios, tem pouco meio de transporte aquaviário, que também é mais barato e mais eficiente do que o transporte rodoviário. Então, o Brasil não soube desconcentrar essa problemática do transporte rodoviário e é muito dependente. Aonde que isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema, como ocorreu em 2018, se não me falha a memória, a greve dos caminhoneiros. E aí o Brasil parou. E o Brasil parou significa problemas na economia, significa perda de emprego, etc. Por quê? Porque o Brasil inteiro é dependente desse setor rodoviário. Se tivesse um equilíbrio com outros setores, por exemplo, os caminhoneiros poderiam até fazer greve. E aí eu não estou contestando essa questão, não, estou apresentando o problema, né? Poderiam fazer a greve, que é um direito constitucional de todos os trabalhadores. Só que o Brasil não seria tão prejudicado porque conseguiria equilibrar com o transporte ferroviário, o que não acontece. Então, na minha visão, uma necessidade do Brasil nesse momento é desenvolver outros modais de transporte, né? Outras formas de locomoção, ainda mais considerando que o Brasil é um país de território, de dimensões continentais e não pode depender só do transporte rodoviário.
Aqui nós temos o preço do desenvolvimento, todos esses empréstimos, construir Brasília, desenvolver isso, indústria aqui, não sei o que, vão gerar gastos, e esses gastos não vão ser pagos pelo Brasil, porque o Brasil não tem dinheiro e vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer empréstimo, vai ter que pegar dinheiro de fora. Isso gera aí uma dívida de mais de 3 milhões de dólares do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Ocorreu também pouco investimento agrícola, porque não era a intenção do governo modernizar esse setor. O JK estava preocupado com a indústria e não com a agricultura, mas o problema é que a agricultura é um setor historicamente muito forte no Brasil. Então isso vai gerar em movimentos urbanos, movimentos rurais, como a Liga dos Camponeses, que vão aí pedir por mais melhorias e mais investimentos nesse setor. Desenvolvimento e integração regional fracassaram, como eu já tinha adiantado, a ideia de fazer Brasília no centro para integrar as regiões fracassa, isso porque continuou uma concentração de indústrias no centro-sul, né, no sul e no sudeste. Só agora, há pouco tempo, que o Nordeste, outras regiões, o Manaus, por exemplo, tem o polo industrial, no Norte, conseguiram aí desconcentrar um pouco disso, mas ainda existe bastante indústria, né? Está muito concentrado na região Sul e Sudeste, e em especial no estado de São Paulo. O reflexo disso, dessa problemática que o JK não conseguiu resolver de concentração no Centro, Sul e Sudeste, foi o deslocamento de populações carentes de outras regiões do Brasil para cá, para o Sudeste, o que gerou nas cidades e nos principais centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, um crescimento desigual marcado por problemas sociais, porque a estrutura da cidade não deu conta de receber todos aqueles que estavam interessados em vir para cá. Então faltou moradia, faltou emprego, faltou melhores condições de vida. Esse aí é o que a gente pode apontar como os problemas do governo do JK. E ele vai ser muito, muito safado, porque ele vai falar, eu fiz 50 em 5. E daí, quem vem depois, que é esse carinha esquisito aí, que é o Jânio Quadros, ele vai responder, e eu vou ter que pagar os 50 em 5. Quer dizer, o JK fez, mas gastou e não quis nem saber de arcar com isso. Zarpou para fora do Brasil, inclusive. Por isso que está Paris na mala dele. E quem vem depois, o próximo presidente, que é o Jânio Quadros, é que vai ter que arcar com a responsabilidade de pagar isso. Detalhe, não vai pagar, não vai arcar com essa responsabilidade.